e nós queremos desenhar os projetos de Deus. Mas é infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? O homem faz seus planos, mas quem determina é Deus. E quando o pastor Arnildo diz que nós não temos controle de nada, a soberania está nas mãos de Deus. A parte do homem é aceitar essa soberania e viver segundo a vontade do Eterno, e fazer e viver segundo o seu propósito, e as demais coisas nos serão acrescentadas, porque estamos debaixo da autoridade do sumo sacerdote. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, porque nós reconhecemos Ele como o enviado de Deus, e isso basta. Amém? E isso basta para que tudo vá bem, para que tudo suceda bem, para que o final tudo esteja bem. Porque muitas das vezes não é o como começa, ele não é tão importante, mas é a resiliência, é a obediência, é o caminhar, é a resistência que vai dizer como tudo vai terminar. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, os meus planos era dar uma saudação, uma palavra breve, rápida, mas umas 5 horas da tarde o Senhor me deu uma palavra, e eu, como filho obediente, eu vou obedecer e vou ler o texto e vou contextualizá-lo. Amém? Que se encontra em 1 Coríntios capítulo 3. É um texto bem conhecido, eu creio que também da igreja. Eu vou ler o contexto para que entendamos do versículo que vamos dar ênfase. Amém? A partir do versículo 1 diz assim, 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 1 diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhe dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? E andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês crerão. Eita glória! Por meio, são servos igual a todos nós, por meio daqueles em quem vocês creiam, que é Jesus, o enviado de Deus. Finalizo esse texto. Ninguém pode botar outro fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. Amém? Este lugar é lugar de bênção, porque o fundamento aqui é Jesus, e por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós não estamos aqui para fazer vontade de homem, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Não importa a quem deu a visão, não importa quem vai pegar na mão, não importa quem vai sonhar junto, não importa quem vai colocar a mão na massa, no arado.
Eu só sei o seguinte: que pessoas, cidadãos do céu, eleitos em Cristo, esses vão colocar a mão no arado. Esses vão colocar a mão no arado. E esses vão se lembrar com alegria do esforço do amado pastor, que Deus deu a visão, e ele abraçou a causa, arregaçou as mangas e levantou as paredes. Eita glória! Lembrar com alegria, porque se este homem não tivesse obedecido à voz do Senhor, hoje nós não estaríamos aqui. É Deus que dá o crescimento, é Deus que edifica. Se Deus não edificar, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar, em vão guardam em sentinelas. Por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive a tua casa, a tua família, está na mão do Senhor. E nós temos que crer, não é acreditar. Acreditar é humano. Hoje eu acredito, amanhã eu desacredito, amém? Porque as circunstâncias me fazem acreditar. As circunstâncias me fazem ver o natural, e eu acredito. Mas amanhã eu posso desacreditar, porque nada está correndo conforme eu pensava, conforme eu imaginava, conforme eu via, conforme eu queria. Eita glória! Mas quando nós temos fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não se enxergam, mas que se esperam no Senhor. Quando nós temos fé, ela vai além do acreditar. É o firme fundamento. A fé, ela tem que ser imutável, porque aquele que te deu o dom da fé, ele é transcendente, ele é imutável. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele não muda. Ele não é inconstante. Ele é constante em suas promessas. Ele é constante. É por isso que eu creio. E é por isso, com toda a minha fé, eu não acredito. Eu estou dizendo pela minha fé, pelo firme fundamento, eu creio que este lugar continuará sendo um lugar de bênção, porque é o Senhor que dá crescimento. Aleluia! E a família que o Senhor trouxe para cá, para pastorear esse rebanho, é uma família que tem no seu coração, na sua alma, Jesus Cristo como fundamento de todas as coisas. E no versículo 3 vai dizer: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Nesse contexto, quando nós falamos de pessoas, nós estamos nos equilibrando pelo horizontal. Quando nós comentamos só sobre pessoas, é porque nós estamos cheios de pessoas. Nós falamos de pessoas. Às vezes falamos mal, às vezes falamos bem, às vezes queremos bem, às vezes queremos mal. É o homem. Essa é a natureza humana. E é contra essa carne, é contra essa natureza que nós temos que militar todos os dias. Nós temos que olhar para Cristo, porque nós somos dependentes de Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz. Foi Cristo que ressuscitou, para que eu e você tivesse vida e vida em abundância.
para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Não foi o irmão A, não foi o irmão B, não foi o pastor A, não foi o pastor B, foi Cristo. Foi Cristo. Foi Cristo. Aleluia. Foi Cristo. E quando eu estou conectado com Cristo, quando a minha oração, o homem que ora, a sua conexão vertical, ela está viva, ela está alinhada com o propósito do Senhor. Ele não perde tempo com essas coisas. Sabe qual é o sonho do homem que ora? É ver a sua comunidade de fé crescendo, desenvolvendo, os ministérios de louvor, e inclusive as meninas que louvaram ao Senhor. Parabéns, maravilha, que coisa linda. O esforço, a preocupação de sair tudo bem, é isso que importa. No final, é isso que importa. É a nossa preocupação com o reino. É para o Senhor. Mas o Senhor entende todas as coisas. Eu não me preparei, mas eu vou cantar porque é para o Senhor. Para o Senhor nós temos que dar o melhor. Para o Senhor nós temos que dar o melhor, independente de quem está na regência. É para o Senhor. É para propagar o Evangelho. É para falar do amor de Cristo. É para dizer que Cristo me amou. É para dizer que Cristo me salvou. É para testemunhar do amor de Cristo na minha vida. Então eu tenho que ter esse entendimento real, verdadeiro. Eu tenho que ser sincero nas minhas palavras. O meu pensamento não pode flertar. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que analisar eu mesmo, para que eu não caia no erro de querer agradar pessoas, de querer agradar homens. Porque não é homem que vai te edificar. O homem, ele vai te ensinar o caminho. Aleluia. E homem, Jeremias capítulo 3, versículo 15, diz assim. Aleluia. Raimundo, um copo d'água. Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz assim: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Eita glória. Eu vou ler novamente. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência, ou com sabedoria. O pastor Arnildo está aqui, não porque ele escolheu, ou porque o pastor escolheu ele. Nós fazemos os nossos planos, as coisas vão acontecendo. Tem vários motivos que o pastor, qual o nome dele? Que o pastor Roberto direcionou, foi direcionado para que indicasse um outro pastor. Eu poderia chamar ele aqui, ele poderia dizer vários fatores. Não, foi por causa disso, porque quando eu orei, porque quando eu fiz isso, porque quando eu orei, gravem isso. Quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, as coisas foram caminhando. Ou pode falar qualquer, e dizendo, e foi explicando. Não, ele planejou e deu tudo certo. Aí o pastor Arnildo aceitou e deu tudo certo. E nós conversamos, deu tudo certo. Ei, nós estamos falando do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é inerrante. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o ontem. Ele conhece o hoje. Ele contempla o amanhã.
será que realmente foi um acaso? Deus, Ele é onisciente. Igreja local, não tenha dúvida que o pastor Roberto, ele é um homem de Deus, um homem orientado por Deus, um homem guiado por Deus, porque ele obedeceu à voz do Senhor. Foram quantos anos construindo, sonhando, edificando, trabalhando, se esforçando, chorando, jejuando. Eita glória! Foram quantos anos? Muitos anos. E agora vem um outro pastor. Darei a vocês pastoreis, assim como o pastor Roberto, assim como eu, assim como o meu amado irmão, assim como o pastor Arnildo, assim como outros que já passaram por aqui. É o Senhor. Assim como eu estou lá na congregação, lá na igreja, na Vila Quiola, eu não estou lá por um acaso, eu estou lá porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor determinou, porque os meus planos não eram, os meus planos de homem não era ter dor de cabeça, entre aspas, era estar tranquilo, é ser o irmãozinho do banco, me congregando nos domingos, tá bom demais. Mas Deus, Ele te chama, cada um de nós. Ele chama o desobediente, aquele que não consegue perdoar, aquele que tem Jonas, por exemplo. Quem é Jonas? Jonas, ele não queria ir, porque ele não queria ir a Nínive, porque ele não queria porque ele sabia que se ele fosse, Deus ia dar a chance, ia perdoar. Mas Deus o chamou. Isaías estava no meio de uma crise, mas Deus o chamou no meio da crise. Jeremias, ainda menino, criança, Ele o chamou. Ele te chama de forma individual, não importa o cenário no qual estamos vivendo, Ele te chama. E como eu acostumo dizer, ouvir a voz de Deus é importante, porque se eu não ouço, eu não obedeço. Mas mais importante do que ouvir é obedecer a voz de Deus. É obedecer a voz de Deus. Não importa a circunstância, não importa o cenário no qual Deus te chamou, ou que Deus está te chamando. Não importa. O importante é que Ele te chamou, Ele te escolheu. Aleluia. E se nós não vivemos com esta palavra, com essa fé, com esse firme fundamento, porque o que se enxerga está logo aqui. E se eu só faço aquilo que eu enxergo, só aquilo que na minha mente tem razão, isso não é fé, isso é razão, emocionalismo. Podemos denominar, botar vários nomes, mas a fé é aquilo que tu espera no Senhor. Eita glória! É aquilo que tu espera no Senhor, é aquilo que tu confia no Senhor, é aquilo que tu confia ao Senhor e descansa nele. Porque não adianta eu dizer, eu coloquei na mão do Senhor, mas toda hora eu estou angustiado, toda hora eu estou preocupado, toda hora eu estou mal-humorado, toda hora, quando eu me vejo, eu já estou perdido em mim mesmo. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé é tu confiar verdadeiramente naquele que te chamou. Se foi para louvar, adore ao Senhor com toda a tua alma, com toda a tua alma. Se for para falar do amor de Deus, vem para a revelação.
Aqui está a verdadeira revelação. Te esmera nela, busca dela, deixa que ela te leia, e tu lê ela, e transmita o que tu está cheio da palavra. Eita glória, aleluia. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. Eu não estou dizendo aqui que o pastor Arnildo é um homem perfeito, ou o amado pastor, ele foi um homem perfeito neste lugar. Eu estou dizendo aqui que o Deus que eles servem, Ele é perfeito. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Quando a igreja Campus Quiola veio aqui hoje, quarta-feira, acompanhar o pastor Arnildo, não é porque ele é bonitinho, não é porque ele é perfeito, bonzinho, é porque o Espírito testifica o Espírito. Aleluia. Porque eu creio de forma individual, eu creio que Deus o chamou para esta grande obra. Como eu disse anteriormente, podemos sentar e dizer: aconteceu assim, 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 para que tudo acontecesse e hoje estivesse aqui. Ei, Deus escolheu este homem para pegar na mão daquele outro homem e continuar a grande obra do Senhor neste lugar. Porque a seara, eita glória, o campo está verdejante. Vamos pegar no arado e continuar o trabalho, porque é o Senhor que edifica, não é o homem que edifica, é o Senhor que o chama. Amém? Eu disse de forma individual, eu creio. Mas se a igreja local não crer, nós temos que orar juntos. Porque se nós não cremos, nós não vamos ver o agir e também não vamos viver o favor de Deus. Eita glória. Eu não estou dizendo acreditar, eu estou dizendo crer, mediante a fé. É mediante a fé. É mediante a fé. Da mesma forma, os nossos sonhos de forma individual. Eu vejo muitos jovens, muitos adolescentes. Como tu prospecta o teu futuro? Tu quer ser médica, médico? Tu quer ser advogado, juiz? Tu quer ser uma grande levita, conhecida internacionalmente? Tu quer ser um grande pregador, conhecido internacionalmente? O que tu quer ser? De forma individual. Mas não esqueça de uma coisa: o individual tem que somar no coletivo de Deus. E da mesma forma que tu sonha com o teu amanhã, eu te aconselho a tu sonhar com a tua igreja, com o corpo de Cristo, para que possamos verdadeiramente andarmos de mãos juntas, unidas, em uma só fé, em um só propósito, em nome de Jesus. Amém. Em uma só fé, em um só propósito. Uma só fé e um só propósito. Porque casa dividida ela não prospera. E nesse contexto de Jeremias, para finalizar, o versículo 15, ele diz: darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacenteie com conhecimento e com inteligência. É um povo rebelde, é um povo incrédulo. O contexto não se aplica a nós, porque nós não somos assim. Nós já aprendemos. Nós somos um povo obediente e temente ao Senhor. Talvez nos falte
verdadeiramente reverberar esta fé. Crer e confiar verdadeiramente, não simplesmente com palavras, mas com ação, com atitude, viver realmente o que eu falo. Amém? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele tem uma grande promessa para este lugar, eita glória, só precisou do homem para levantar, só precisou do homem para crer, para edificar e levantar. Mas o crescimento Deus vai continuar dando a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade, e eu creio que o Senhor há de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos sobre nossas vidas, sobre este lugar, sobre o nosso ministério, sobre o ministério de cada obreiro desta casa, por cada homem e mulher que se propõe a trabalhar nesta casa, porque o trabalho não é em vão. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.